E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre tudo o que acontece com o futebol profissional do Benfica. E hoje vamos falar sobre bastante coisa. Hoje, essa semana tem Champions, teve convocação para a seleção nacional de Portugal e teve benfiquistas lá. Teve bastante coisa, então se liga aí. Maltinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, um canal de um brasileiro que é muito doido, muito apaixonado por futebol e também apaixonado pelo Benfica. E se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, a primeira vez que você está aqui nesse canal, se inscreve no canal para a gente poder aumentar essa comunidade de benfiquistas a torcer para o glorioso maior de Portugal. Então, se você já é inscrito, o que você está esperando? Aproveita e já curte logo o vídeo, que se você curtiu o vídeo, ajuda a divulgar o nome do Benfica para toda a internet, para todo lado, e todo mundo fica sabendo de tudo que acontece com o Benfica, e é isso que a gente tem que fazer, aumentar a margem, aumentar a quantidade de pessoas que torcem também para o Benfica. E falando sobre o futebol feminino, eu disse que ia dar um pouquinho mais de espaço aqui para o futebol profissional feminino do Benfica. O futebol profissional do Benfica, o futebol feminino, depois de uma derrota que foi bem complicada, frente ao Barcelona, jogou no sábado e conseguiu vencer o Vilaverdense, por 2-0, então mudou-se o chip, já conseguiu melhorar a questão mental, não deixou se abalar pelo que aconteceu perante o Barcelona e já venceu o Vilaverdense por 2-0, já jogaram bem, fizeram um gol logo no início ali do jogo e já controlaram mais o jogo, e é isso que o futebol feminino tem que fazer, tem que passar por esses obstáculos e tem que continuar a subir. O Benfica feminino já está com 4 jogos e 4 vitórias no campeonato nacional, e essa foi a 4ª vitória ali. Também está dividida a liderança ali com o Sporting feminino também. Força para as meninas, porque elas já na quinta-feira já tem jogo pela Champions, vai enfrentar as meninas do Bayern de Munique pela Champions e tem que preparar mesmo o mental. Essa vitória para elas vai ser muito importante para poder voltar a dar aquele ânimo, porque vai precisar para enfrentar as meninas, as alemãs do Bayern de Munique. Força para elas, carrega Benfica. E o Fernando Santos, o técnico da seleção de Portugal, fez a lista dos 55, se eu não me engano, jogadores que estão pré-convocados para o Mundial, que começa daqui menos de um mês já. E essa lista precisa ser enviada antes, assim, é um protocolo que a FIFA tem, né, de que os técnicos têm que mandar uma pré-lista com mais nomes, porque se houver algum problema, depois da lista definitiva ali dos 26 nomes, tem que pegar um nome que seja dessa lista maior, e as pessoas já têm que estar meio notificadas que podem acabar cedendo esses jogadores, podem perder, então é obrigatório essa listagem de 50 e tal nomes aí. E nessa listagem de 50 e tal nomes tem benfiquistas sim. Temos Antônio Silva ali na defesa, que já tá merecendo ser chamado para a seleção nacional. Então Antônio Silva foi convocado, pelo menos para essa lista de 55, tá o nome dele lá. Além deles temos Florentino, que também tá ali a ser observado, tá na lista dos 55. Além de Florentino, também temos João Mário. Teve na última convocação. João Mário também foi da última convocação. Gonçalo Ramos também, o avançado Gonçalo Ramos, que foi ali chamado quando o Rafa pediu a dispensa. E o Rafa com certeza estaria, mas não está porque pediu a dispensa para não ser mais convocado pela seleção nacional. 4 nomes que foram de jogadores aí benfiquistas nessa lista de 55. Para a lista dos 26, provavelmente, talvez o Florentino não esteja, o Antônio Silva, não sei, deveria estar, mas o Antônio Silva aí, eu acho que deveria estar ali naquela listagem, ainda mais porque o Pepe machucou, provavelmente não deve estar na listagem final, vai precisar de um central no lugar dele. Nada mais em conta de que colocar o Antônio Silva, mostrou aí que consegue estar num bom nível, jogou contra o clássico contra o Porto, já jogou contra o Paris Saint-Germain, já marcou Mbappé, já jogou contra o Juventus, está jogando em alto nível e merece a sua convocação, eu creio né? Eu não sei se vocês concordam com isso, comenta aqui nos comentários. Florentino é que tem realmente uma disputa um pouco mais complicada ali
na posição dele, não tá jogando mal no Benfica, tá jogando muito bem, inclusive. O Benfica é um dos poucos times que continua invicto na temporada, e vencemos Porto, clássico contra o Porto, vencemos PSG, vencemos Juventus. O Benfica ainda não perdeu, passa muito em cima do futebol do Florentino, né? Essa parte defensiva aí do Benfica. Só que tem jogadores, Portugal tem jogadores também muito bons no mesmo nível do Benfica. Por exemplo, o Vitinha do PSG tá jogando uma enormidade. Então, fica mais complicado ali pro Florentino ir para a lista dos 26. Mas eu acho que João Mário e Antônio Silva devem estar nessa lista dos 26. Gonçalo Ramos pode aparecer como uma surpresa. Mas já é interessante saber que o técnico está observando os jogadores do Benfica. Isso já é bem interessante. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários, vamos conversar sobre essa lista. Nesse fim de semana que passou, nós tivemos um outro regresso, que foram de 2 centrais brasileiros que foram jogar lá no Benfica B. O Benfica B que venceu o Bessade por 2-0 também, lançou dois centrais que estavam longe por causa de lesão, Morato e Lucas Veríssimo. Morato, de uma lesão que ele sofreu agora em agosto, ele era o titular aqui do Benfica, sofreu uma lesão em agosto contra o Paços de Ferreira no tornozelo e tá fora desde então. E Lucas Veríssimo, que sofreu aquela lesão no joelho que deixou ele quase um ano já, 11 meses e tal, fora, uma cirurgia bem complicada, cirurgia bem difícil, com retorno bem devagar, bem lento, no ligamento cruzado do joelho. Voltaram agora, os dois jogaram pelo Benfica B perante o Bessade. Lógico, vão jogar devagar, aos poucos, vai voltar bem aos poucos mesmo, para não voltar com lesão. Lucas Veríssimo jogou 45 minutos, não sentiu nada, jogou mais tranquilo, jogou de forma moderada para não forçar tanto. E ficou feliz, postou nas redes sociais que conseguiu voltar. Bom demais ver Lucas Veríssimo. É para mim um dos melhores centrais que tem dos últimos anos aí. Ele joga muita bola, tanto é que antes de se machucar, ele tinha sido convocado pela seleção brasileira pelo técnico Tite. E é bom ver ele de volta. A gente precisa de sempre ter os melhores jogadores ali disponíveis para o Benfica, e ele é um excelente jogador. Espero que ele consiga voltar bem e consiga voltar no mesmo nível que jogava antes. Morato, porém, como deu meia hora de jogo ali, 31 minutos para ser mais exato, ele começou a sentir desconforto no pé, onde ele teve a lesão ali, a torção no tornozelo, e aí ele já sentou no chão e já pediu para sair, para não forçar o pé. Não se sabe ainda qual é a gravidade da dor que ele sentiu, se foi só um desconforto, ele pediu para se preservar, ou se ele realmente sentiu novamente a lesão que o tirou desde agosto. A gente ainda vai ver, vai especular para ver o que aconteceu com o Morato, mas esperamos que tenha sido só apenas um desconforto e que isso não atrapalhe tanto a recuperação dele. Morato foi escolhido o melhor defesa do mês de agosto, então a gente está bem de defesas, está bem de centrais aí. E é importante que eles estejam todos disponíveis pra gente. Esperamos que os dois melhorem o mais rápido possível. Amanhã temos um jogo importante contra a Juventus. Temos já Champions. Isso aí, ó. Já jogamos contra o PSG, já pega o Porto e já tem Juventus de novo. Então é um obstáculo atrás do outro, um desafio atrás do outro. O Benfica não descansa, porque vai acabar descansando todos ali. Todo mundo vai descansar quando começar o Mundial. O Benfica joga amanhã contra a Juventus em casa, aqui no Estádio da Luz. Quando jogamos fora, lá em Turim, vencemos por 2-1 num jogo que foi um ótimo jogo, mas foi um jogo difícil para o Benfica, que o Benfica conseguiu ali controlar o jogo no início. Sofreu no início, mas depois conseguiu virar a partida. E o prognóstico para esse jogo é um jogo bem complicado também, porque a Juventus está com 3 pontos, o Benfica está com 8, ali empatado em primeiro lugar com o Paris Saint-Germain, e a Juventus tem 3 pontos, empatado ali com o Maccabi Haifa. Todo mundo só tem mais 2 jogos para fazer. Benfica joga contra a Juventus e o último jogo contra Maccabi Haifa. E a Juventus tem 2 pedreiras, que é jogar contra o Benfica e o Paris Saint-Germain. Para a Juventus classificar para as oitavas de final, ela precisa vencer os 2 jogos para poder chegar aos 9 pontos e passar o Benfica ou o PSG. E ela precisa vencer os 2 jogos, e o PSG e o Benfica não pode vencer, não pode fazer pontos em nenhum dos 2 jogos que vem. É uma situação difícil para a Juventus, só que ela precisa vencer. Então, para esse jogo, o Benfica não precisa vencer, a depender dos resultados entre Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. Com o empate, o Benfica já se classifica. Mas em casa, jogando contra a Juventus, o Benfica tem plenas condições de vencer esse jogo. Plenas condições de vencer. Então, o Benfica vai
completo, entre aspas, para esse jogo. Só não vai totalmente completo porque Julian Draxler, contra o Porto, sentiu uma lesão na coxa, se eu não me engano, na coxa esquerda, na coxa direita, se eu não me engano. E não vai para esse jogo, não vai estar disponível para esse jogo. Julian Draxler, que tá também a voltar de lesão devagar, dava para ver que ele tava sem forçar, num jogo em que precisou dele entrar no mesmo ritmo que os outros jogadores estavam, ele acabou se lesionando. E isso acontece com muito jogador quando volta de uma lesão bem complicada como a dele. Quando você volta e volta no ritmo forte, se lesiona. Por isso que tem que voltar aos poucos. Dava para perceber que ele estava segurando bem a onda, não estava correndo tanto. E agora, quando precisou, se lesionou, infelizmente. Mas, contra a Juventus, a gente não vai poder contar com o Julian Draxler. Porém, vamos poder contar com David Neres, que não entrou como titular contra o Porto, porque também teve um desconforto ali na coxa. E entrou na segunda etapa contra o Porto e ajudou ali a mudar a história do jogo. Fez a jogada do passe pro gol do Rafa e dá para perceber quando o David Neres está bem a diferença que ele faz no ataque do Benfica. Então ele vai estar disponível para jogar contra a Juventus, vai ajudar porque os times italianos tradicionalmente têm uma defesa muito forte e ele precisa estar ali para ajudar a quebrar essa defesa. Vamos ver como é que vai ser o jogo amanhã. Daqui a pouco vai ter antevisão aí do Roger Schmidt. Amanhã eu lanço um vídeo falando sobre a minha antevisão para esse jogo. O que vocês acham? Quanto vocês acham que vai ser esse jogo? O Benfica está conseguindo resistir a esse outubro difícil, só com jogos complicados, e ele está conseguindo ir bem. Às vezes jogando bem, às vezes jogando mal, mas conseguindo os resultados. Isso mostra a qualidade do plantel do Benfica, qualidade da forma com que o técnico Roger Schmidt está conseguindo implantar nessa equipa, e mostra também a grandeza do time do Benfica. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira. Esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e tchau.